Então vamos lá. A reencarnação é a maior prova da justiça de Deus. Ou seja, é através da reencarnação que a gente consegue amenizar os nossos problemas pessoais. O planejamento reencarnatório, em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação, né? Ou seja, a reencarnação não é tipo assim, aconteceu, vai ter que reencarnar. Não. E leva todo um período, todo um prazo, todo um tempo para que isso aconteça. Um exemplo, quando eu nasci, já no processo dos meus pais, dos meus avós, já tinha sido planejado o meu nascimento, né? Se você, meu tataravô nasceu, né? E de repente não tem nada a ver comigo, vamos aguardar o meu momento, né? Assim, todo o processo reencarnatório já vem sido preparado. E nós temos que entender, como nós somos reencarnacionistas, muitas vezes nós somos o nosso tataravô, né? Dependendo da necessidade de encarnação. Por isso que a gente tem que pensar duas vezes, falar assim, eu não quero mais ter filho, o filho só está bom. A gente precisa ver que às vezes nós estamos podando a nossa própria reencarnação, né? Ou pelo menos naquela família, no momento que vai reencarnar. O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas do espírito. Ou seja, tem espírito que desencarna, 1 ano, 2 anos depois está reencarnando de novo. Por quê? Chama-se reencarnação compulsória. É quando realmente, por algum motivo, nós temos, ele tem que reencarnar para poder continuar o trabalho dele de resgate. Essa reencarnação compulsória, ela varia muito, né? Ela não é uma coisa normal. São casos muito específicos e muito esporádicos, né? E planejamento pode ser abordado pelo próprio espírito, desde que tenha condições morais e intelectuais, ou pela espiritualidade. Normalmente eles não são, o nosso reencarne não é determinado por nós, em geral, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A mãe quem viu o filme Nosso Lar? Uma pouca gente, né? Eu também. Então, no filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar, a mãe de Lisias tem que reencarnar para ajudar o marido dela, ex-marido. Ela decidiu reencarnar. Então não foi estipulado para ela, né? E assim tantos outros. A gente pode ter isso, eu quero reencarnar? Não é assim. Não sei, eu quero reencarnar e reencarnar. Que nem eu falei, o que precisa é, você tem que estar um padrão vibracional e ter um porquê do reencarnar. No caso da mãe dele, era um espírito já esclarecido e percebeu que um ex-marido dela estava num momento difícil, não vou dizer umbral, mas estava num momento difícil da sua evolução. Aí o que ela fez? Ela falou assim, olha, eu vou reencarnar para dar possibilidade de ter ele como meu filho, permitir que ele reencarne para ajudá-lo no sofrimento que ele está. Né? Então foi um pedido, e não é assim, eu quero, vai, não. Ela fez um pedido para toda uma instituição, né, que é a de reencarnação, foi lá, falou com os mentores, né, da instituição e perguntou se podia. Eles analisaram o projeto, viram que tinha validade. Tá? Não é assim, eu quero reencarnar. Não é assim que funciona. Né? Normalmente não é assim que funciona. Tá? Através da emancipação da alma, quando eu falo emancipação da alma, é o desdobramento. Nós vamos falar que existem vários tipos de desdobramento, mas vamos focar só no sono, que é o mais fácil para a gente. Quando a gente dorme, para você que foi a primeira vez, toda vez que a gente dorme, né, o espírito se desloca e a gente consegue transitar no plano espiritual. Né? Então, vamos falar mais sobre o sono. Nós temos a possibilidade de revermos os nossos amores, os nossos afins e os nossos adversários também. Tá? A gente, toda vez que dorme, normalmente nós nos encontramos, normalmente não, toda vez nós nos encontramos com um grupo espiritual, com pessoas que são afins. Por isso que a própria espiritualidade pede que quando a gente for dormir, ter cuidado dos pensamentos, dos sentimentos, com as emoções, porque a gente pode ir para locais que nos desgastam. Alguns de vocês já falam assim, caramba, acordei, até eu escuto muito isso, assim, hoje eu trabalhei muito à noite,
Trabalhei demais hoje, acordei todo quebrado. É sinal que eu trabalhei muito, não é sinal que foi no divino. Porque eu trabalho na espiritualidade não dá cansaço, ao contrário, você vem revigorado. Se você vier alegre, feliz, se vier saltitante, bom dia, aquelas coisas, né? Aí você foi no lugar bom. Agora, se você falar assim, bom dia o que está vendo de bom dia? Estou cansado, estou quebrado. É porque teve num local que não é agradável. Tá? Então, e é lá que nós devemos os nossos amores e nossos desafetos. Qual é a nossa história de cada um? Em cima disso, dessa ligação do desdobramento, qual é a nossa história? Eu vou passar um... Deixa eu consigo passar aqui. Então, gostou do nome? Claro, Celi, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Vai ser um prazer ser os seus pais. Tá tudo bem com ela? É, mais ou menos, já tá. Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu tenho a sensação de que eu conheço ela. Você, a voz é familiar. Peraí, Só sua, você nunca me esconde deixa aqui. eu ver você aqui. É você? Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido. Menina, o que a gente não faz por causa de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava e fez tudo isso por causa de homem. Não seja injusta com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu... Eu não vou reencarnar nessa família, não, de jeito nenhum. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, né? São joguinhos pequenininhos. Onde mãe, que mamãe que é tanto bonitinha. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Tô, minha filha. Você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? Não há uma chance. Vai, Bárbara. Sem medo. Murili. É o quê? Murili. Vai ser seu nome. É mistura de Murilo com Sueli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Sabia que você ia amar. No livro Missionário da Luz, agora eu vou dar mais ou menos uma explicação. Quem tiver, olha gente, é assim, isso aqui não é palestra, é o que eu falo toda semana. Tem dúvida, pergunta, não entendeu, fala, não entendi. Né? Olha, explica o que você falou que eu não entendi. Então, tá? Vamos. No livro Missionário da Luz, ele fala sobre, ele conta uma história, no capítulo 13, que eu acho interessante para nós. Para fazer essa ligação do desdobramento através do sono, ligado ao processo reencarnatório. Um triângulo amoroso, em que o Sigmundo, esse de cima, ele fez o quê? A Raquel era a mulher do Adelino, a famosa trama comum. E esse Sigmundo, ele conseguiu seduzir a esposa dele, né? E criou uma trama amorosa. Posteriormente, o que ele fez? Ele queria se livrar do marido dela, porque ele não queria ela para ele, não queria que ele dividisse ela com o marido. Aí ele foi e matou o marido de Raquel.
Quando Raquel ficou sabendo, ela não aceitou mais ele, ficou revoltada com isso. E os dois brigaram e ela acabou se perdendo na vida e acabou indo para um prostíbulo. Né? Ela acabou sendo prostituta. Né? Com isso, o que ocorreu? Os anos se passaram, todos os três desencarnaram. Né? O primeiro porque foi assassinado, enlouqueceu em função do filho e mais de Raquel, e desencarnou. E Raquel também desencarnou depois de um certo período em função da doença. Passado o tempo, Raquel encarnou, né? E Adelino também, pela ordem natural do processo encarnatório, familiar, que eles se conheceram e se casaram novamente. O que ocorreu? A mãe de Sigismundo, ela pediu auxílio ao plano espiritual, na realidade para André Luiz, né? E o Alexandre e Herculano, que eram os mentores de André Luiz, pediram auxílio para que alguém ajudasse o filho dela, que estava sofrendo muito. Porque na realidade os nossos protetores, que a gente fala que são protetores, a gente acha que é anjo de guarda, mas meu protetor é um anjo de guarda, né? É um anjo, é um arcanjo, meu protetor é Santa Bárbara, né? Meu protetor é São Judas. Na realidade, os nossos protetores são os nossos familiares, seja da encarnação atual, ou nem tanto, é mais difícil porque tem todo o processo de evolução, de tanto de trabalho. Mas eles são protetores de outras encarnações que têm compromissos conosco, de amor, e nos acompanham, né? Ou até compromissos como adversários, que se arrependem e querem nos ajudar e se redimir dos erros. Então a mãe de Sigismundo pediu ao plano espiritual, vamos falar da André Luiz, que é o nosso lar, né? Vamos focar em nosso lar, pediu para que ele fosse ajudado. E eles se reuniram para ver de que forma, aqui fala, né? Alexandre, aqui está Alexandre, que é o Luiz Herculano, que é o mentor maior, né? Alexandre, lembra-se de Sigismundo, nosso velho amigo? Ele disse sim, o drama dele vive em nossas memórias. Ambos lhe devemos muito favor, porque eles eram conhecidos, os amigos, né? Aí Alexandre comenta que Sigismundo voltará à vida física e necessita da aprovação urgente do grupo. Por que urgente do grupo? Porque na realidade, aqui é mais ou menos, esse é o centro de planejamento de reencarnação, para vocês verem como é organizado a espiritualidade. Não é que nem isso aqui isso é da colônia nosso lar, é o centro de planejamento de reencarnação. Aqui ela foi, chama-se pictografia, ele foi psicografado pelo médium que desenhou como ele viu esse local. Ele esteve lá e viu a colônia, né? Isso aqui é o centro de planejamento reencarnatório, nosso lar. Vocês vejam, olha, uma equipe. Porque para vocês verem a dificuldade que é a reencarnação. A gente não acha que reencarnar é tipo assim, está lá no umbral, vai do umbral para não ficar no umbral, sei o que, briga e retorna. Não é bem assim. São planejados no nível superior às encarnações individuais. Cada encarnação, olha o trabalho que a gente dá para nascer. Né? A gente não é assim, nasceu, mamãe e papai nasceu, não. Isso é todo um processo. Né? Os destinos de uma... E outra coisa, a gente não tem ideia, cada um de nós somos responsáveis pelo destino de uma coletividade. A gente acha que, minha vida não, né? Tanto faz não. A sociedade que existe hoje no país, no Brasil, começa assim. Eu construo a sociedade da minha família, interfiro nela, para melhor ou para pior. Aí depois eu interfiro no meu bairro, eu interfiro na minha cidade, no meu estado, no meu país. Mas peraí, mas eu não faço nada mal para ninguém. Cada pensamento, cada sentimento é uma gotinha de informação, de energia que te bota na psicosfera do planeta. Vocês imaginem que aqui é um grande lago, né? É um grande lago. E se eu começar a contaminar esse lago, mais cedo ou mais tarde todo o lago está contaminado. E os nossos pensamentos têm vida, têm energia. Então o pensamento nosso gera essa condição de sermos responsáveis.
nós somos sim responsáveis pela situação do país hoje. E não estou falando de desonestidade nem nada, estou falando da energia que está. Esses conflitos, as depressões, nós somos responsáveis pela nossa família. Muitas vezes, problemas pessoais que eu tenho, quando esse sentimento negativo que eu tenho, as crianças são os que mais sentem. Eles estão menos preparados para receber essas informações. Por isso que a vida, quando a casa está em conflito, eles ficam irritadíssimos, dão trabalho. Por dois motivos. Porque eles sabem o que está acontecendo, porque eles são espíritos conscientes. Quando encarnados não percebem, mas quando estão desdobrados, eles estão sabendo tudo o que está acontecendo. Não pensa que criança não sabe o que está acontecendo. Ah, ele está dormindo, não está vendo. Aí que é pior. Porque quando ele está dormindo, está do meu lado. Quando eles estão se acordando, nem tem muito problema. Estão distraídos, não estão percebendo. Mas quando a criança dorme, onde é que ela quer ficar? Do lado dos pais. Se os pais estão brigando, discutindo ou falando coisa que não deve, eles vão estar do lado, ouvindo tudo. Retorna e não lembra, né? Mas está registrado no campo espiritual. Está registrado no campo mental e no campo emocional. Por isso que muitas vezes a gente vê crianças de repente ficarem revoltadas, a gente não sabe por quê. Porque eles sabem o que está acontecendo. Entre os pais, coisas que a gente fala deles, eles ouvem, eles sabem. Esse conflito que nós estamos vivendo hoje é tudo em função dos nossos sentimentos. E é para isso que nós estamos aqui essa noite. Para a gente perceber que a nossa vida está além de todo esse sentimento que nós temos de posse, de ter, de querer, né? De posição e assim por diante. Aqui, por exemplo, reencarnação. Então, eles começam um processo reencarnatório de Sigismundo. Todo o processo. É todo um planejamento. Veja, eles estão avaliando o córtex cerebral, né, porque ele lesou. Ele está fazendo o projeto do corpo físico. Existem projetistas, geneticistas, que são responsáveis pela avaliação como vai ser o nosso corpo físico, de que forma cada um de nós. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta. Cada um dos 7 bilhões tem um grupo trabalhando por reencarnação dele. Então vocês verem a complexidade que isso é. Né? Aí Alexandre e André Luiz então, chegam até a casa da Helena e Raquel, trazendo Sigismundo. Ou seja, eles estão trazendo o futuro, aquele que vai reencarnar, né? Houve solicitação, foi autorizada a reencarnação. Esse grupo espiritual no projeto autorizou a reencarnação, avaliou todo o processo, porque eles avaliam se vai reencarnar, vai. Os dois vão reencarnar, tá. Mas como é que vai ser? Dá para reencarnar? Vai prejudicar ela? Não, vai. Então não pode reencarnar ainda, vai aguardar mais uns 10, 15, 20 anos. Porque é uma questão vibracional. Principalmente da mãe. Vai prejudicar? Não vai. Então é o momento de reencarnar. Porque o reencarne, veja bem, temos que entender que a reencarnação, a mulher recebe o campo vibracional do espírito. O único momento que existe a verdadeira incorporação, né, que a gente já estudou muito isso, o espírito incorpora outro espírito, isso não existe. Não. O espírito incorporar em mim, eu posso estar inconsciente, mas não está incorporado. Ele está me influenciando essa informação. Mas eu não. Ah não, o meu espírito, vocês devem ter ouvido isso, ó. O espírito do Newton é inconsciente. O espírito dele saiu para que o outro entre. Isso não existe. Isso não existe. Isso já está provado, só vem André Luiz, não existe. O que existe é uma influência numa glândula chamada pineal, que toma, que a gente vai falar futuramente, que envolve todo o nosso corpo. Então, eles se reúnem e levam o Sigismundo até a casa de Raquel e Adelino. Né? Raquel e Adelino já têm um filho. Tá? Já tem um filho. E ele chega lá e traz. Aí, quando o Sigismundo, eles estão sentado ali, chega num local,
ele sente o remorso. E ele começa a ficar envergonhado com remorso, sentimento de culpa. Porque ele reviu o Adelino, ele reviu a Raquel, ele soube o que ele fez, que ele prejudicou, ele destruiu os dois. E o sentimento de remorso é o que mais nos destrói. É o que mais nos destrói. É o nosso. Deus não castiga, Deus não dá, ninguém nos dá. Quando você desencarnar, você vai lá para o purgatório, vai ser julgado por Deus. Não, Deus não nos julga. Nunca. Quem nos julga somos nós. Porque a hora que nós estamos sem o corpo físico, livre da matéria, e percebendo sensivelmente o que está acontecendo, a gente começa a ver o quanto nós erramos. Então ele está totalmente arrependido do que ele fez. Né? Aí o que acontece? André Luiz, né, junto com Alexandre, né, Herculano, ele se aproxima da família. Vocês vejam que a gente perde um momento tão importante que é da reunião familiar, principalmente na hora do almoço ou da janta. Nós perdemos essa essência. Hoje poucas famílias se reúnem para poder, nesse momento tão importante que é o alimento do corpo físico e automaticamente o alimento do espírito também. Porque é o momento em que nós nos encontramos e temos a possibilidade de dar às crianças a sensibilidade e a empatia da união familiar. Isso aqui é importante para a criança, principalmente até os 7 anos de idade. Que é o momento em que a criança ela faz essa ligação e essa percepção da importância que está em família. Né? Então eles aproveitam esse momento para quê? Para trazer o Simeon até a família. Só que, como de costume, o marido naquele dia não está num bom dia, né? Porque ele trabalhou muito, se aborreceu no emprego, a mulher que conversa ele não quer conversa. Ele está bravo, não responde direito, responde meio seco, está meio agressivo, né? E Alexandre e Herculano, percebendo o jeito que está o marido dela, né? O que ele faz? Ele começa a interceder nessa situação. Olha o que eles fazem na espiritualidade. Eles aproveitam que eles intuem as crianças. Por isso que muitas vezes as crianças falam coisas que a gente não consegue entender o que está acontecendo. Muitos deles mas muitas vezes também é o espiritual envolvente. Ele inspira a criança falando para o pai assim: pai, mamãe falou que que nós íamos orar antes de dormir. O senhor ora com a gente hoje? Aí dá um choque no pai, né? Isso emociona o pai. Aí o pai começa a ele dá condições vibracional para que Herculano ele fica comovido, né, pelo interesse do filho de estar unindo a família. Ou seja, abrir um campo vibracional, né? Deu uma oportunidade. O que o plano espiritual faz? Herculano, que está envolvido, vai lá e começa a apaziguar o coração dele. Aí ele fica mais calmo e dá condições de realmente ser influenciado para orar. E oração, gente, é isso. Olha quanta gente. Tem 2 adultos e uma criança, tem 5 pessoas. Até a mãe segunda, está Alexandre, está Herculano e outros mentores espirituais. Isso é o que acontece quando nós oramos em nossa casa. Nós não vemos, mas acontece. Né? É que nem agora, a gente não vê, mas tem dezenas e até centenas de amigos espirituais aqui conosco, inclusive familiares nossos. Que a gente às vezes fica esperando, puxa vida, vou lá no Chico Xavier para receber uma cartinha do meu marido, do meu filho, da minha mãe, né? Ou então vou lá para falar com o Júlio, que é psicógrafo, e eles estão conosco o tempo todo. E a gente encontra com ele depois do sono. Ele nos orienta, nos ajuda, nos conversa. A gente volta e esquece porque eles mandam carta para a gente. Eles não mandam.
Olha, meu pai já desencanou há 15 anos. Eu vou lá no Chico, eu fui no Chico, não psicografou. Eu fui no Antônio, psicografou. Fui no Pedro, psicografou. E não vai psicografar. Porque ele está aqui do lado. E eu me encontro com ele toda noite. Para que ele vai psicografar? Só para ter certeza que a morte, que a vida continua? Que a morte não existe? Ele fala isso para mim toda noite. Eu falo assim, não agenda. Ele fala para nós o tempo todo para nós. Filho, já falei com você, eu estou aqui. Ô paizinho, abraça, beija, senta antes, conversa, bate papo ali com ele. E a gente quer escrito. A gente quer que escreva. Pô. Eu estou aqui, a morte não existe, não sei o quê, mas não vai. Por que não vai? Porque eu estou recebendo essa informação toda noite. O que me falta é o quê? É a fé de ouvir ele e quando voltar, falar, você vai, tudo bem, agora você lembrou? Não, pode deixar, quando eu voltar eu já sei que, eu não vou lembrar do Senhor, mas eu sei que está tudo bem, então só que mais a gente volta, o nosso imediatismo, nosso negativismo, permite que as coisas voltem ao padrão como era antes. Aí no lar, Adelino, eles observam, descrevendo à noite, ele tem quando ele vai dormir, o que acontece? Sigismundo quer pedir perdão pelo que aconteceu. Para permitir que ele encarne, precisa reencarnar. A mulher é sempre mais fácil, né? O homem que sempre dá mais trabalho. Então ele vai até Adelino, durante a noite, sono, o famoso desdobramento, pedir perdão pelo que fez. E pedir a permissão de reencarnar na família como filho dele. Pelo amor de Deus, isso aconteceu comigo. Aconteceu com cada um de vocês. Pedir permissão aos seus pais para reencarnar. Muitas vezes a gente escuta o jovem falar assim, eu não pedi para nascer. Não, de fato nós não pedimos não. Nós imploramos para nascer. Porque quando a gente está do lado de lá, a gente fica desesperado para voltar e resgatar as coisas que nós fizemos, porque o remorso está machucando. Né? Então, ele vai atrás dele. E quando Adelino vê o Senhor, aqui atrás, vocês estão vendo aqui atrás, aqui na frente, né, está o Alexandre, que é o espírito que está auxiliando nesse processo. Quando ele vê o signo, o que acontece? Ele sente que é uma energia negativa, ele sente que é algo que conflitou com ele. Aí ele fica apavorado, mas esse cara vai me destruir, não quero. E ele volta para o corpo correndo. É o que às vezes acontece com a gente, quando a gente acorda de supetão, né, para ir assustado, com o coração disparado. Né? Isso muitas vezes são, tudo bem? Muitas vezes são adversários que nós reencontramos e nos assusta e a gente volta correndo, um susto. Né? O que faz com que nós venhamos a nos encontrar com adversários? O que ocorre é assim, tudo é padrão vibracional. Quando alguma coisa não vai bem em nossas vidas, em nossas atitudes, nós abrimos campos vibracionais para que aqueles que estão na mesma faixa vibratória de raiva, de ódio, de vingança, ou de rancor, ou de mágoa, vá nos cobrar isso. Porque quando a gente retorna, normalmente nós falamos para o plano espiritual, olha, eu me arrependi, não vou fazer de novo, pode ficar sossegado, que eu não vou fazer de novo. Não vou ser egoísta, eu tinha uma empresa, prejudiquei a vida de todo esse povo aqui, de todo mundo aqui. Tem gente até que se matou porque eu prejudiquei ele demais. Né? Aí eu estou muito arrependido. Eu quero mudar, eu quero reencarnar, eu quero criar uma ONG que ajude pessoas, e principalmente aqueles que eu prejudiquei. Né? Eu vou construir, se aqui tem 50 pessoas, eu vou criar uma ONG para ajudar 50 que eu estou devendo, que são vocês, e mais 50 como crédito. É o que eu me prometo. Mas pelo menos os 50 eu vou ajudar. Eu vou ajudar, não tem como. Eu prometo, olha, pé junto, eu prometo, aí eu venho. Né? Só que quando eu venho, eu não venho da forma com que vocês me conhecem. Eu venho num outro, se eu sou homem, venho como mulher, uma fisionomia diferente, se vier com uma menina totalmente diferente, você olha baixinho, loiro, eu venho alto, moreno, ou seja,
toda a minha forma, como vocês me conhecem, eu não venho. Para que vocês não percebam essa situação, saber que sou eu que estou aqui. Porque senão ficaria difícil vocês aceitarem isso. Né? Imagina você ver uma pessoa que você sabe que ela te prejudicou, que ela te destruiu. Você não quer nem conversa, né? Assim, se você é uma pessoa que você sabe que fez mal, você vai conversar com ela, não quer nem papo com a sua. Ah, mas ele está arrependido uma obra, ele é um falso, ele é mentiroso, ele não está arrependido nada. Nós não damos oportunidade para as pessoas. Então eu mudo essa fisionomia. E vocês veem. Aí eu não mudo meu padrão vibracional. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Quando eu me desdobro, o que acontece? Em função da faixa vibracional, vocês percebem quem é que está naquele local. Aí realmente a coisa pega. E a gente começa a encontrar pessoas que são os nossos adversários. Aí vem o susto e a gente volta correndo para o corpo físico. Só que na maioria das vezes, quando a gente volta para o corpo físico, eles vêm junto e falam assim, então tu está se escondendo como mulher loirinha, bonitinha, né? Já sei que você é. Aí esquece, o cara vai acompanhar. Aí é quando vem as obsessões, aquele trabalho que tem que fazer para convencer ele, e o convencimento, e nós. Porque é assim, nós só, Emmanuel, e André Luiz diz o seguinte, que na realidade, a gente só nos livramos dos obsessores, nós somos como drogados. Só nos livramos dos obsessores quando nós realmente mudamos. Porque a faixa vibracional muda. Então, não adianta a gente, em centro espírita, fazer trabalho de esquina, chamar pai de santo, pai isso, pai aquilo, pai Antônio, pai João, esquece. Você não consegue se livrar. Se você não mudar a postura vibracional, você não se afasta. E esse negócio de que, eu te prendo, eu te amarro, eu te levo, gente, isso é muito relativo. Porque Deus, nosso Pai, não vai permitir que um filho dele seja prejudicado, seja ele quem for. Né? Então isso é muito relativo e tem que avaliar. Mas voltando ao nosso querido Adelino, aí o Alexandre conseguiu convencer, mostrar para ele quem era e tal, que está arrependido. Isso tudo, eu estou bem resumindo, que isso é um livro, tá? Se vocês quiserem ler um livro. Então, é bem resumido mesmo. Ele conseguiu, depois do século, não foi de uma hora para outra, foram vários sonhos, várias vezes se encontrando. Foi muito tempo, esse período, acho que foi de 5 anos, foi se encontrando toda noite, conversando assim. Ele conseguiu convencer e dar oportunidade para Sigmundo. Aí Sigmundo vai, beija a mão de Adelino, né? Adelino fica emocionado e tal. Né? Tá perdoado. Tá perdoado não, vou dar uma força, né? Aí então, pela lei da reencarnação, aqui está Raquel, está Sigmundo e o Adelino, né? Se preparando. Mas como é que procede esse período de reencarnação? Como um espírito adulto, de repente, vira uma criança, um zigoto, né? Esperma do pai, óvulo da mãe, vira um zigotinho, uma célula, 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, assim por diante. Como é que esse processo ocorre? Isso vamos falar sobre o processo reencarnatório dele. Ele cometeu um monte de erros. Um erro fatal que foi matar, né? Prejudicar a pessoa. Ele não vai vir loiro, de 1,90 m, né? Tudo bonitão, saradão. Esquece. Porque nós temos um arquivo espiritual que guardou todas essas informações que ele fez. As células estão todas gravadas. Nós hoje somos imagem do nosso passado. A nossa fisionomia, o nosso porte físico, né, os nossos olhos, são tudo reflexo das outras encarnações. Para encarnar lá no Ministério de Planejamento Orgânico, ele vai falar assim, ele pega um mapa assim mesmo. Ele pega um mapa, aqui é um mapa orgânico do Sigmundo, como ele vai desenvolver as células, né? Zigoto, uma célula, 2 células, 4 células, é assim que a gente forma, né? Aí vai o feto e assim por diante, né? Nesse período, os geneticistas,
ele começa um processo de preparação do corpo físico. Tá? Eles avaliam, olha, tá vendo o hipotálamo, né, que é o que vai do sistema nervoso, e eles decidem não, eles verificam que em função de tudo aquilo que Sigmund fez, o que ele ocorreu, as consequências que ele gerou, e automaticamente o sentimento de culpa que ele tem, ele vai vir com um problema cardíaco que se manifestará na adulto. Tá? Então, a maioria das vezes, as enfermidades, elas vêm já conosco, tá? Para de repente, se desenvolver ou como criança, ou até como adulto. Aí, vocês vão me perguntar, não estou me perguntando, mas eu vou responder assim mesmo. Então, eu venho com uma doença, quer dizer que eu não vou ficar... Então, eu vou, sei lá, com 40 anos, eu vou desenvolver um problema cardíaco. Poxa vida, é assim, você vai ser... E não tem como mudar isso? Tem. Não existe fatalismo. Não existe fatalismo. Ele vai vir com esse problema, mas ele pode amenizar o problema ou até eliminar o problema se ele, durante toda a sua vida, ele mudar o seu modo de ser. Vou dar um exemplo para você, uma história verídica. Eu não lembro o nome agora, mas quem contou foi Chico Xavier. Havia um trabalhador espírita de muita importância, né, nos meios espíritas. E esse trabalhador, o que aconteceu? Esse trabalhador, ele praticamente deixou de ter família para cuidar de pessoas. E era um cara atuante em todo lugar, tipo, quase que Madre Teresa de Calcutá. Aí um certo dia, ele foi fazer um trabalho voluntário, dar uma assistência, e perdeu o dedo, cortaram, caiu o dedo fora, cortou. Aí ele, que é natural, todos nós somos assim, ele ficou revoltado, dentro, não tanto como eu ficaria, né? Mas ele ficou chateado. Aí o mentor dele, caramba, puxa vida, eu tenho isso já tinha mais de 50 anos de idade. Falei, passei minha vida toda cuidando de pessoas. E estou cuidando de uma pessoa, estou salvando gente, e eu perco um dedo. Aí o que o amigo espiritual fez? Falei, tá bom, eu vou te fazer o seguinte, eu vou te transpor ao teu passado. Ele na outra encarnação, ele foi um feitor na época das cruzadas. Foi um dono de um local. E ele, se por acaso, ele tinha prazer de decepar pessoas. Se você não gostava de ti, tu espirrava. Se ele espirrasse não tinha saúde, ele cortava o pescoço ou perna. Aquela barbarice que a gente fazia, todos nós já fizemos um dia, em épocas passadas. E ele fez isso. E ele veio por essa encarnação para perder o braço. Ele estava no projeto encarnatório dele, é perder o braço. Ele ia perder um braço. Ele sentiu o quanto é duro ficar mutilado. Por tudo que ele tinha feito, né, nesse processo, ele perdeu o dedo. É só ele ter uma lembrança. Então foi para você ver, e poderia não perder nada. Tá? Ele perdeu um dedo por alguma coisa, ele falhou. Mas ele poderia perder nada. Quantos de nós vimos com doenças graves do projeto e a gente não adquire essa doença? Né? A gente só tem uma doença não tão grave. Então inicia-se o processo de reencarnação. Aí Sigmund olha triste, vagamente, aguardava aflito em uma pequena cama de repouso no seu futuro lar, no momento crucial de sua redução perispiritual. Agora aqui, vou dar um nó na cabeça de vocês. Tá? Ele está na casa de Raquel, dos pais. Como assim? Na casa dos pais? Está no quarto deles? Não.
numa dimensão. Né? Ele está numa dimensão espiritual, dentro da casa dos pais. Não fisicamente, espiritualmente. E ele vai iniciar, vão vir irmãos, geneticistas que mexem com a genética humana, com o genoma humano, para reduzir o perispírito dele. Isso aqui, ó, é o corpo perispiritual. É o que nós temos. Quando a gente desencarna, quem nunca ouviu falar em perispírito aqui? Como já ouviu falar? Sabe o que é? Eu sou o calor, sabe, né? Então, o nosso perispírito, o que aconteceu? É momento dessa redução perispiritual. Então, um grupo de médicos geneticistas reduzem o perispírito. Fala. Você poderia, por gentileza, explanar novamente quando o espírita tem uma irmãzinha que ela ainda não entendeu. Sem problema, sem problema. O perispírito é a nossa forma. É fácil para entender. Você é boleira, né? Você entende? Olha, o perispírito é a forma, ou seja, você imagina uma forma de bolo, um coraçãozinho, né? Quando você vai fazer o bolo, você põe aquela massa no bolo, assim, aí quando você tira a forma, fica, se a forma estiver torta, o bolo vai ficar torto, se ela estiver perfeita, vai ficar perfeito. O nosso perispírito nada mais é do que todas as informações que nós, durante toda a nossa existência, armazenamos. É um invólucro que fica à volta do corpo físico. Assim, a biblioteca de nossas vidas. Tá? Tudo que você, quantas vezes você piscou, quantas vezes você respirou, onde você teve, onde você vai, fica tudo armazenado lá. As coisas boas, as coisas não boas, fica tudo armazenado. É como se fosse aquela famosa agendinha de adolescente. Hoje acordei, escovei o dente. Só que muito mais complexa, né? Tá? Por quê? Porque quando você desencarna, o corpo fica, porque pertence ao planeta, né? E o perispírito nos acompanha com todas essas informações. Deu para entender? Então o que acontece? Esse perispírito, esse corpo, que é a nossa imagem, por exemplo, quando eu desencarnar, ou você desencarnar, ou nós desencarnar, vamos desencarnar com essa imagem. Né? Muitas vezes você vê, eu vi meu pai com a mesma camisa, ou minha mãe com aquela, eu vi minha mãe com aquela roupinha que ela usava, não sei o quê. Oi. Perispírito e alma é a mesma coisa? Alma é o espírito encarnado. André Luiz diz que a alma é o espírito encarnado. Existe é mais para definir, né? Quando você fala assim, espírito, entende-se que está desencarnado. Ou então que está vagando. Quando você fala alma, é que nós estamos no corpo. Então eu estou vivo, eu tenho alma. Você é uma alma, ela é uma alma, todos nós temos alma. Aí quando eu morrer, eu sou um espírito. Espírito. Tá? Espírito é essência, é o que nós somos. Nós somos espíritos, né? E nos tornamos alma quando encarnamos. Entendeu? Isso é só mandadas diferentes para poder diferenciar. Para falar espírito. Então, se eu, nas minhas orações eu falar assim, Senhor, guarda meu espírito, eu estou pedindo para Deus guardar eu depois da morte, é isso? Não. Não, porque você é um espírito encarnado. É assim, ó. O espírito é o fator principal. É que é linguagem, né? É linguagem. Então ele reduz o perispírito. Ele consegue, num processo que eu vou dizer para você, não sei como é. Eu acho que nós, nenhum encarnado aqui sabe. E dizer que sabe, eu vou querer aprender com ele. Porque é um processo em que eles executam, que é a redução perispiritual. Só que tem um detalhe. Aí eu vou pedir a vocês. Se vocês não entenderem, vocês, por favor, falam, não entendi. Parabéns que você fez, não entendi. Só que você reduz o perispírito, mas não reduz a memória espiritual. Deu para entender isso? Por exemplo, Sigismundo, quando ele foi reduzido, o corpo perispiritual também, o que aconteceu? Todo o conhecimento que ele tinha como Sigmundo
Foi reduzido também? Foi apagado? Não foi. Chama-se memória espiritual. Ele não perdeu essa... Consigo tudo aquilo. Ah, faz. Né? Como se fosse um pendrive. Não tem gigabytes. Né? Parabéns. Ele sempre Gigabytes traz infinitos. consigo tudo. Parabéns. Tanto faz ser um pendrive desse tamanho, um HD, como aquele pendrive que eu dei tamanho. É memória infinita. A memória infinita. Muito bem. Parabéns, cara. Parabéns. Por isso que eu quero ajudar você, que é isso aí mesmo. É indiferente que você tenha um tera, né? Num computador desse tamanho, um tera desse ou daquelas HDzinhas de 1 tera. Né? Não importa. Você reduziu o tamanho do pendrive, né? Todo mundo sabe que é pendrive, né? Mas não reduziu a informação que ele tem. Obrigado. Eu vou usar para as situações. Então é mais ou menos isso. Ele reduziu. Por que que ele reduziu? Porque eles pegam, isso é o perispírito, aqui deposita o Sigmundo na avó materna. A avó materna é que estava interferindo junto à espiritualidade. Por isso que eu digo para vocês, para nós, que os nossos protetores são os nossos familiares. Vou falar de novo. Feliz de um de nós aqui que tem Ançã de protetora, de Santa Bárbara, como é que é mais, pessoal? Fala, eu sou filho de Imanjá, né? Sou Santo Antônio. Olha, é um felizardo. Porque protetor é vovô, é vovó, é papai, é mamãe, é irmão. E normalmente são espíritos que nos devem se arrepender do que fizeram. Não estou falando de pai e de mãe, não. Estou falando até pessoas que nos fizeram mal e de repente se arrependem e querem nos ajudar. E eles pedem, pelo amor de Deus, deixa eu ajudar ele. Eu tirei tudo que ele tinha. Eu quero que ele fique rico para resgatar isso aí. Então, no plano espiritual, ele começa a interferir no meio de você, para que eu possa recuperar tudo aquilo que ele me tirou. Com uma forma de falar, graças a Deus, não devo nada. Porque o sentimento de débito é uma coisa muito pesada para nós. Dói demais. Remorso dói. Remorso mata. Culpa mata. Muito mais, às vezes, do que ódio. Sabia, né? O ódio mata. Né? Mas a culpa mata mais. Sentimento de culpa, sentimento de remorso, mata, não é que mata, mata mais rápido. O remorso mata mais rápido do que o sentimento de ódio. Os dois matam, mas um remorso, sentimento de culpa, mata mais rápido. Adoece mais rápido. Né? É muito sério. É muito sério. Então esse sentimento, a gente morre pelo sentimento de culpa, leva o sentimento de culpa, e é mais ou menos assim, vocês terem uma ideia. Tá frio lá fora, né? Eu agora estou com frio porque estou falando mais que a boca, então esquenta, mas eu sou frio. Agora imagina se eu tivesse sem roupa. Como é que vai ser? Se eu estou com frio assim, imagina sem roupa. É a mesma coisa. Se eu estou com remorso assim, que meu corpo físico me bloqueia, porque me dá um monte de sensação, dá uma aliviada, porque eu vou tomar uma cervejinha, né? Com os amigos e tal. Imagina você desencarnar só com essa bagagem, não ter o que fazer. Só sentir, só pensando nisso. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Nossa! Aí, e lembrar de coisas que não lembra mais. Que fez, não lembra. E vai lembrar agora. Eu não tinha me esquecido que eu tinha feito isso. Meu Deus do céu, como é que eu faço agora? Então, e vai piorando a situação, cada vez mais. Cada vez mais. Até o ponto de você ficar louco. Judas enlouqueceu. Porque a história de Judas é totalmente diferente. Judas é onde Judas é traidor, não é bem assim. Judas amava Jesus. Amava Jesus. O problema de Judas é que ele era um revolucionário. Ele achava Jesus muito passivo, muito pacato. Então ele falou assim, eu vou criar uma revolução, que nem fizeram nos quadros, né? Não é da época de vocês, né? Mas é tipo assim, eu vou criar uma revolução. Como? Eu vou pegar Jesus, que Jesus da época era o cara, né? Vou pegar Jesus, vou prender ele, deixar ele preso lá. Isso, na verdade, foi trama do Sinédrio, né? Os Caifás da vida. Vou deixar ele preso, o povo vai se revoltar, né? Aí com o povo revoltado, porque Jesus foi preso, eu vou revoltar. Eu
expulso, né? Acabo com os romanos, liberto o meu povo, me torno rei. Aí quando é tudo certinho, porque Jesus não matava, né? Jesus não punia. Como eu posso punir e matar, porque eu sou revolucionário. Quando tiver tudo bonitinho, certinho, o que eu faço? Eu vou lá para o meu mestre, que eu admiro e eu amo. Mestre, pronto. O trono agora é seu. Com toda a minha garra, né? Toda a minha humildade, meu amor. O trono agora é seu. Sente no trono que... Eu sei que você não podia matar, então eu matei. Eu sei que você vai ficar bravo comigo, mas você vai esquecer. Porque agora eu sou a líder do povo. Ou seja, nós sempre medimos Jesus com a nossa régua, né? A gente olha Jesus e mede, porque Jesus diz, perdoa. Não, Jesus me perdoa. Me perdoa, Jesus, né? Jesus fica triste e chora, que nem a gente, né? Mas não é nada disso. Aí o que aconteceu? Não aconteceu coisa que aconteceu, né? Jesus foi morto, ele ficou desesperado. O que ele fez? Se enforcou. Enlouqueceu e se enforcou. Foi para o brau. Né? Lá ficou tudo louco, desvairado. Jesus, para mais uma vez demonstrar o seu perdão para mim, né? O que ele fez? Os 3 dias que ele desapareceu, aí quando Maria de Magdala encontra com ele, fala: Jesus, vieste dos altos, vieste de cima do Pai? Não, Maria, ainda não fui a meu Pai, estive visitando um amigo. Jesus ficou 3 dias com Judas, apaziguando ele, fazendo com que ele novamente tivesse sanidade, para que o plano espiritual pudesse auxiliá-lo. Isso está em Humberto de Campos, psicograma do Chico Xavier. Tá? Quem quiser ver sobre isso, está Humberto de Campos. Então, só ter esse exemplo para vocês verem como é que funciona o remorso. O remorso é problema. Né? Bom, a avó materna, que era protetora, que é protetora do segundo, entrega. Aí o que ela faz? Ela vai e entrega tudo isso para dentro. A mãe, Raquel, ela desdobrada, né, durante o sono. Olha só, o grupo, você vê só como a nossa encarnação da trabalho. Dá uma olhada, o grupo de pessoas que está envolvido nisso. Isso tudo foi psicografado por Chico Xavier. Ou seja, não é uma informação, não é um ponto. Isso aqui é uma psicografia. Né? É uma história, não é história, é história de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Então, toda essa equipe que vocês estão vendo aí, ela se reuniu para um simples trabalho de reencarnação. Uma só reencarnação, né, deu todo esse povo todo. Aí tem médico, geneticista, psicólogo, psiquiatra, tem tudo. Né? Tem tudo uma equipe. Aí ela recebe, né, espiritualmente, aí vai ter o quê? O ato sexual. Sexo é coisa muito séria. Sexo é um assunto que um dia... vamos falar sobre, nós vamos falar sobre isso. Isso é um seminário, é um fim de semana um dia inteiro. Eu não vou expandir agora, porque vai ter a polêmica, porque não é questão de polêmica, é questão de realidade. Prazer, sexo é uma coisa, amor é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode amar sem sexo. Tá? Ou pode ter sexo, mas fazer sexo em nome do amor é complicado, seja ela qual for. Bom, esse é um outro assunto que a gente um dia vai conversar sobre isso. Se vocês quiserem, até aqui a gente pode abranger algumas informações, tá? Baseado dentro do espírito. Então, no ato sexual, o que acontece? André Luiz, Alexandre, Fulano, o que eles fazem? Eles criam um campo vibracional em volta da casa para que ninguém tenha qualquer tipo de interferência. Quando o relacionamento entre casais
né? Casais, né? Família, casais, família. O que ocorre? Existe uma proteção vibracional. Não tem influência externa. Porque sexo atrai muito a gente, quando não bem feito. E não é um nem dois, é 10, então é uma orgia. Sexo de uma forma, assim, uma forma sem sentimentos reais, verdadeiros, sentimentos. É uma orgia. Se reúne com um grupo de e ele cria uma fuligem no ambiente que você está praticando. E impregna nas paredes. Se eu não me engano, eu acho que é o livro do... Não lembro agora do livro qual foi. Ele conta uma história de como é que é a parede de um motel. A parede do motel, ela é impregnada como se fosse um lodo. E existe parasitas espirituais. Parasitas que sugam a energia ectoplásmica daqueles que estão tendo ato sexual. Eu não estou falando como política nada disso, eu estou explicando, né? Tem uma explicação. Não estou tendo polêmica que ele crítica. Mas é o que ocorre. Existe, é como se fosse mosquitos, que sugam o sangue. São parasitas que sugam essas energias, porque se alimentam dessas energias. Tá? Então eles criam esse campo vibracional para que tudo isso possa ocorrer. Aí, olha, vejam bem como é que é as coisas. Ligação com a matéria orgânica. Como é que Sigmundo vai ser? A genética é determinada pelo elemento perispiritual, ou espiritual perispiritual. Toda a informação que ele tem. O espírito reencarnante atrai para o óvulo que vai ser fecundado exatamente o espermatozoide com a carga genética necessária para a realização de seu karma. Entendeu? Vocês entenderam? Vou falar de novo. Ó. O espírito reencarnando, que é o Sigmundo, atrai para o óvulo da mamãe o que vai ser fecundado, né? Exatamente o espermatozoide. Então esse papo de espermatozoide é sorte? Não, é o Jesus monta um monte. Aí o cara, um sortudo vai lá, até tem um desenho que um tá com uma florzinha assim, né? Para chavecar o óvulo e consegue entrar. Então é o seguinte, não é isso não. Aos nossos olhos, a nossa ciência, a medicina, mas não é isso não. Existe um cara lá, um geneticista, ó, André Luiz e Alexandre, está lá manipulando o espermatozoide, que tem todas as informações necessárias, porque o óvulo já foi trabalhado, a mulher já foi trabalhada antes, já quando ela recebe a criança. Quando a mulher recebe a criança, ela recebe o DNA, quando você viu a mãezinha lá, quando você viu a mãezinha aqui, ó, quando ela recebe a criança, ela recebe toda a informação espiritual sobre quem ele é, o que ele precisa, como ele vai ser. Tá? Aí vem lá o papai, põe o óvulo e a carga genética necessária para a realização do seu karma. O pai completa essa carga. Eles olham lá os milhões de espermatozoides, vai lá e olha, é esse aqui, ó. Vai, vamos lá. Né? Opa, desvia aqui, pula, não sei o quê. Quem tem que chegar primeiro? Então ele vai lá e chega primeiro. Então, tá? Aí a união da alma ao corpo começa. É a concepção. Tá? É a união definitiva. A concepção, quando o pessoal fala assim, do aborto, né? Hoje a linguagem agora é aborto. Né? Atualmente o aborto é a vibe do momento. Sabe quando é que é a concepção realmente do espírito? Quando o papai e a mamãe na espiritualidade falou assim, ó, pode vir. Ali é a concepção. Se em um momento eu falo assim, não quero, eu estou interrompendo a concepção. Um compromisso que a Raquel e uma coisa tinha com o Sigmundo, eles interromperam. Então esse compromisso não fica para agora, mas fica para depois. Né? Agora, quando você aborta, a conversa é mais complicada. Né?
Não, vou fazer fazer. uma pergunta. E Oi? quando a criança não nasce? É outro assunto. A criança não nasce, tem vários fatores, mas muitos fatores. Vai desde o espírito desistir, porque, por exemplo, encarnar, eu vou passar o filme ali para vocês, você tem medo de morrer? Ou não quer? Que não tenha medo, mas não quer. É difícil que ele queira morrer, né? Quem está lá não tem medo. Por quê? Porque sabe do que passou e porque lá, eu não quero voltar para lá tão cedo. Mas é mais ou menos assim. Você está lá, quando você está bem, você está com as pessoas que você ama, que você lembra e que você não lembra. Tá vendo? Eu costumo dizer para o pessoal, às vezes você desencarna com saudade do filho, do marido, da mãe, do pai. Mas quando você chega lá, você vê pessoas que você ama muito mais do que eles. E você até esquece de pai, de filho, de marido. Entendeu? Eu não lembro, Marcelo. Mas só Luci. Então, Luci é o seguinte, assim, ela fala assim, olha, sabe quem está contigo do teu lado? Não. Quem é Luci? Luci? Que Luci? Luci. Luci não é o seu, ela é Luci, eu não sei quem é Luci. E aí minha mulher, nossa, eu te amo. Ai, se você morrer, eu morro. Ou minha filha, ai, meu filho, se eu quiser saber. Olha, você está falando para tu ter calma. Mas que mulher chata, cara. Aí eu desencarno. Aí eu tô você que é Luciano, e chora. Aí fala assim, tua mulher, qual é o nome? Oi? Neuza. E até a Neuza? Neuza, que Neuza? Não, esqueça a Neuza. É assim, gente. Porque a família é o laboratório da vida. Tipo, é todo esse processo da reencarnação, né? Todo esse trabalho todo que o espírito tem para reencarnar, e ele veio. Aí ele veio, nasceu, ficou 9 dias e faleceu, e voltou. Tipo... Ele pode chegar e falar assim, eu não quero, eu não vou, vamos. Pô, Luci, eu vou deixar de ver a Luci? Não, meu filho, meu amor da minha vida, não sei. Vai ser bom para você. Lembra daquele problema que tu tem aqui, essa dor que tem no peito, no remorso? Você, então, vai cuidar dela, eu vou estar contigo. Pode ficar sossegado que eu vou, né? Você é um protetor. Vou estar do teu lado, meu amor. Eu não vou te abandonar. E como é que eu vou te ver? Quando você dormir, a gente vai se encontrar, vai se abraçar, vai se beijar, não sei o quê. Aí eu vou? Tá, precisa ir, filha. Aí eu vou, tá bom. Aí eu vou. Não vou. Aí eu não vou. Aí você começa o processo encarnatório. Você está vendo o que está acontecendo com você. Esse processo de gestação, o espírito está presente. Por isso que a gente acha que quando a criança está no útero, agora nós estamos começando a assumir isso, né? Canta para a criança, papai conversa com ela, papai te ama, mãe te ama. Hoje tem todo um processo. Mas tem hora que a gente esquece, né? Tem hora que... E o cara fica naquela, é nesse lá que eu vou, é aí que eu vou nascer? Não, tudo bem, minha mãe é maravilhosa, meu pai também é maravilhoso, mas eu vou ter que ter um Antônio como irmão, aquela praga, aquela peste que me prejudicou, que eu odeio. Não quero. Aí fica, quero. Olha, outra coisa, eu estou fora. Não vou não. Igual. Não é todos os casos, tá, gente? Mas ele chega a nascer, ele fica, ele volta. Eu estou falando, não é todos os casos. Há casos em que, por exemplo, o espírito fez um suicídio voluntário ou involuntário. Suicídio voluntário é aquele que você se mata. E o involuntário é aquele que você abusa, né? Do álcool, do fumo e tantas outras coisas que destrói. Até a alimentação. Você reduz, né? Você reduz o teu tempo. Vou dar um exemplo. É que eu falo, nós hoje somos 25 bilhões de espíritos no planeta. 25 bilhões de espíritos, sendo que 7 bilhões que estão encarnados. Então, o que eu estou falando isso não é genérico. Cada caso é um caso. Não existe seres iguais. Cada caso é um caso. Tá? Digamos que o espírito desencarnou 10 anos antes do que tinha que ser. Né? Isso demonstrou que é uma irresponsabilidade por parte dele. Tá? O que acontece? Quando ele tiver 10 anos de idade, desencarna. Para dar valor à vida. Não são todos os casos. Então, pô, meu filho, meu primo, meu cunhado, morreu com 5 anos, então não são todos os casos.
Cada caso é um caso. Não são apenas alguns exemplos de muitos que tem. Tem muitos exemplos. Tem uns crianças que tem espírito que fala assim, a mãe e o pai precisam aprender algo. E ele fala assim, mas tem que ter uma criança para poder fazer eles acordarem. Aí ela que é minha protetora, que me ama, fala assim, não, eu vou, esse período eu vou, só para dar um choque nele. Sabe como é que é? Aí ele me dá um choque, eu acordo, aí ela continua do meu lado. Tá vendo? É um dos casos. O que eu falo, tem muitos casos, muitas situações. Até situações que a gente não conhece, que nunca ouviu falar. Que eu disse, não tem como fazer generalizar, não tem como generalizar. Tem casos que é assim, que a criança vem porque tinha que passar pela sua vida, mesmo por pouco tempo. Isso. Que nem eu, assim, pelo menos no que eu acredito, no que eu estudo. Eu tive um neto que viveu 9 dias. Nasceu e faleceu. Eu também viveu 9 dias. E eu assim, nos meus estudos, no que eu procuro, acredito, escuto, ele tinha que ser pai, meu filho. Então o filho dele veio porque ele tinha que ser pai. Ele faleceu 2 meses depois, meu filho. Então ele tinha que ser pai naquele período. Tá vendo? É mais uma situação. É uma coisa, cada dependendo. É que eu falo, quem fala assim, ó, eu sei, ninguém sabe mais da sua vida, da vida do seu filho, do seu neto, que ainda está vivo, né? Que não morreu. Só você sabe. Da própria família, porque não tem como dizer, não pode ser um super médico. Olha, eu estou vendo tudo, você. O que aconteceu com o seu filho era um rei asteca, que no seu neto vai dizer asteca de. Esquece. Deleta, deixa que para o lado, não sabe. Não existe esse super médico. Divaldo Franco, que vê, Divaldo Franco com você, e está olhando uma fileira atrás de você assim. Mas é como seu você pai, tem que estudar o evangelho, entender, para a gente tirar os entendimentos. Exatamente. Né? Que nem meu filho morreu 2 meses depois, no mesmo dia que meu neto morreu. Aí que eu fui entender o que estava acontecendo. Entendeu? Tá tudo confuso. Então é todo um processo que a gente não dá para avaliar. Por exemplo, se o dela é uma coisa, o seu é outra coisa, e se de outra pessoa é diferente. Cada caso é um caso. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Você falou que a concepção acontece lá no banco. Isso. Então, não sei, você vem polêmica, que eu quero entender uma coisa. No caso de estupro, a concepção aconteceu lá em cima também? Que triste. Tem estupro, a gente está falando. Sim. Então é assim, é triste, né? É triste, mas tipo assim, para quem foi estuprado é triste agora, mas ela sabe o que aconteceu, sabe o motivo. Eu falo, mesmo estupro, cada caso é um caso, porque não sei o quê, você está entendendo? Mas cada caso é um caso, mas é assim, tudo foi planejado e tudo teve o nosso consentimento. Mais duro que seja, né? Casei com um marido que me enche de porrada, bebe todo e me enche de porrada. Eu pedi, você não pediu, você sabia o que ia acontecer. Lá em cima a gente aceita tudo antes de vir, né? Você vai apanhar, você vai sofrer. Aqui está doendo. Pelo amor, não, eu vou falar de novo, eu não pedi para encarar. Eu implorei. Como nós vamos implorar quando estivermos lá de lá agora. Porque cada dia se encarga, tem menos pessoas que têm filhos. Minha avó teve 11 filhos. Minha mãe teve 3. Minha neta está com 3 anos nunca teve filho. Então vai ser complicado para ir voltar. Hein? Porque meu neto não quer saber. Minha filha operou. Né? É complicado. Porque eu vou. Em média a gente fica lá 40, 50 anos. Quase o mesmo tempo que a gente fica aqui, a gente fica lá. Né? Então, agora, o que é? Não sei. Talvez Divaldo saiba, eu não sei, até que eu tenho dúvida, entendeu? Mas não existe, é assim, quem sabe de si, só a gente sabe. Não existe alguém que tenha essa percepção de olhar para você, na mão, olhar na mão. Eu acredito, não acredito. Olha, você foi uma rainha, que não sei o que, ou você. É complicado. Não é que eu não acredito, tudo tem uma explicação, né? Isso é uma conexão, né? Isso tem uma conexão, que a leitura da mão na mão é uma conexão, a leitura da carta é uma conexão. Tem tudo uma explicação técnica. Mas eu não posso, tem coisas em você que nem você fala para você. Entendeu? Tem coisas em nós, eu já falo como psicanalista,
que eu não falo para mim. Sabe quando é que eu falo para mim? Quando eu olho alguém e vejo alguém igual a mim. Chama-se espelhamento. Aí eu fico batendo porrada na pessoa porque eu tenho medo de abrir minha caixinha de Pandora. Bom, só fugindo do assunto, né? Então, mais alguma coisa, gente? Me ajuda. Alguma coisa? E a adoção? A adoção também é uma ligação espiritual. Entendeu? Tudo que mexe com afetividade, com relacionamento, teve um compromisso antes. É obrigado? Não. Ter filho é obrigado? Não. Nada, não sou obrigado a coisa nenhuma. Mas nós vimos com compromisso. A gente vem com uma missão. A gente fala muito de missão, né? A minha missão é cuidar de criança. Eu vim na missão para cuidar do meu pai, da minha mãe. Eu vim na missão para cuidar do meu marido, bala, que é um saco, né? A missão da minha mulher, né? Minha vida não é da minha mulher. Não, a missão é comigo. A nossa missão é conosco. Jesus, a missão dele era com ele. Para que ele fosse um espírito mais evoluído e hoje é governante desse planeta. Entendeu? Então, a sua missão é com você. As pessoas à sua volta são tarefas que você pode ou não fazer. Se você encarnar e todas aquelas... A sua missão, que era ser menos egoísta, menos orgulhoso, falando isso que todos nós somos, né? Mais do que menos. Vou falar de mim. Minha missão, que é ser menos egoísta, prepotente, arrogante, né? Pedante. Se eu não fizer nada por ninguém, né? Não é? Se eu fizer, eu já estou cumprindo a minha missão. Essa é a minha missão. Agora, o resto é tarefa que complementa, que nem nós. Que nem você. Você trabalha? Então, professora, o que você... A pessoa fala assim, ó, parabéns, hein? Professora do Brasil é complicado. Ó, é assim, ó. A sua missão. Qual é a sua missão na sua escola? Entrar naquele horário, né? Almoçar, é a sua missão. É isso? Aí o seu patrão fala assim, dá para tu dar mais uma aula na sala dela? Eu falo assim, hoje não dá. É assim que funciona. Você é obrigado a dar aula dela? Mas você pode. Se você der, você vai ter um bônus. Né? Que é um... Se não fizer, ninguém vai te mandar embora. É uma hora aula a mais. É isso? É isso? Então, no seu caso, a linguagem é essa, é uma aula a mais. A sua missão é sua. O que você fizer depois é uma aula a mais. Se você não fizer, não tem problema. Mas você não vai ter um bônus de ter alguma coisinha a mais para poder te ajudar. Entendeu? Esse é o nosso caso. A nossa missão aqui é conosco. Para diminuir todo esse trabalho que a gente tem. Entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Mas moradores de rua, que fica grávida, tem essas crianças, também já está planejado para eles? Sim, porque é compromisso do que ele grupo. assumiu, né? Vai ficar grávida, vai mais um, mais outro, mais um, mais outro. Vai pondo no mundo. Porque não dá para não ter assim. Quantas pessoas querem ficar grávidas e não conseguem? É isso daí. Vai no médico, não tem nada. Por que não engravida? Porque talvez, na outra encarnação, não abortou, mas tomou aquela pílulazinha para não ter filho. Não valorizou. É castigo? Não é castigo. É uma... Né? Para você... Missão, né? Você saber, pô, cara, aí vai, pode lutar. Entendeu? Aí você dá amor do mesmo jeito, porque gerar não é amor. Né? Gerar é você ser solidário e estar do lado da pessoa. Né? Aí naquela noite, né, que é repetido, né? Os espermatozoides, são do homem, que é a disposição. Ó, eles verificam a disposição cromossômica dos espermatozoides. Tá? Está pronto? Mais um. Aqui é o filmezinho que eu vou passar. Está pronto? Mais ou menos. Alguma dúvida? Como é do lado de lá? É parecido com aqui. A diferença principal é a quantidade de matéria. Mas eu vou para um lugar melhor. Estamos sempre seguindo na direção do que é melhor para nós. E vai doer? Um pouco, mas você vai suportar. Mas como exatamente vai ser quando eu passar para lá? Pro lado de lá? No começo você vai estar um pouco confuso,
mas não se preocupe. Terão pessoas cuidando de você até que você recobre a consciência. Então eu não vou me lembrar de nada disso aqui? E dessa conversa? No primeiro momento, não. Então quando? Quando você estiver preparado. Mas e se eu nunca estiver preparado? Um dia todos nós estaremos preparados. Bem, está na sua hora. Não, eu tô com medo. Não se preocupe. Você vai se sair muito bem na Terra. Mas dizem que lá é muito difícil. É uma grande bagunça. Você vai amar. Ok. Vamos para a revisão. Plano reencarnatório. Família. Até que não tô tão mal. Brasil. Tarefas. Amar ao próximo, fazer caridade, se reconciliar com... Nossa, mas tudo isso? Eu nem sabia que esse povo todo estava encarnado. 2 vão ser meus filhos. Vixe, logo esses... Quem mesmo? O quê? Então, é mais ou menos isso, gente. Isso é só como semana que vem tem mais continuação, vai com detalhe de reencarnação. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tu não entendeu? Concorda com tudo que eu disse? Não concordo?